Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Eu sempre tive uma dúvida, né? Será que burrice dói? É uma dúvida minha, mas não tem a ver com o assunto do vídeo, não. Eu vou fazer uma introdução aqui, que eu vou comentar, né? Vou responder a alguns comentários idiotas de um hater, mas só para vocês terem noção do nível intelectual desse hater, vocês sabem que quem tem um canal no YouTube tem um recurso de fixar um comentário. Muita gente usa o recurso de fixar um comentário do próprio dono do canal, muita gente faz isso. Ele mesmo faz um comentário e fixa, porque ele coloca ali o número do Pix dele, se ele pede dinheiro, ele põe lá uma vaquinha, ou ele põe o apoia-se dele, ele, às vezes o cara coloca todos os parceiros dele ali, tem muita gente que faz isso, né? Ou às vezes a gente usa, como eu usei num vídeo, para dar informações complementares. Eu estava fazendo mais um vídeo para explicar aquela matéria engana-trouxas do UOL, né? E eu peguei e coloquei, olha, depois que eu gravei o vídeo, né? A UOL publicou mais uma matéria e eu resumi o que aconteceu ali. Falei, é mais do mesmo, assim, assado, tudo bem. Era apenas uma informação complementar. Aí veio esse gênio, o Semperpecos, e falou, kkkk, está comentando no próprio vídeo para ganhar engajamento. Ou será que esqueceu de trocar a conta? Sugerindo que eu, então, deveria ter trocado a conta para um fake. Nossa, para vocês terem uma ideia de como a pessoa é idiota, né? Ele tem uma ideia retardada de mundo, né? Ele não entende uma coisa básica, que é um recurso que o YouTube te dá para dar informações complementares naquele caso, né? Eu posso usar esse recurso a hora que eu quiser. Aliás, o canal é meu, eu faço o que eu quero, né? Bom, mas o Semperpecos, eu até curto um pouco ele, porque apesar de ser um hater meu, ele, poxa, ele é um cara família, né? Um cara família. Afinal de contas, ele tem que ser família, porque ele usou para o avatar dele uma representação do papai, né? Então você entra aí na área de comentários, vê o avatar do Semperpecos, você vai ver que ele colocou lá uma imagenzinha para lembrar do papai dele. Então é um cara família, tá homenageando o pai, só pode ser isso. Então é um cara decente, mas ele é muito burrinho, né? Eu não sei qual é a idade dele, mas certamente não passa dos 14 anos de idade mental. Porque no meio da argumentação, quando eu falei, meu Deus do céu, é mais do mesmo, as matérias falam sempre a mesma coisa, utilizam duas expressões que eu já mostrei aqui, o colégio notarial se assumindo, respondendo a um ofício do antagonista, dizendo, isso não quer dizer dinheiro em espécie ou dinheiro vivo, mas não adianta, é a base da matéria, é essa, é uma mentira, é uma premissa falsa. Aí ele fala, mas isso, mas aquilo, aí ele me veio com uma colocação que é o suprassumo, ele falou assim, mas você há de convir comigo que é muito suspeito uma família ter 107 imóveis. Aí eu respondi a ele, eu falei assim, não vejo nada de suspeito, depende da família. Falei, eu, por exemplo, tô falando aqui agora, eu, Reinaldo, sem perfil, falei para ele lá, já negociei no mesmo período de 32 anos, 15 imóveis. E olha, Pecos, tá errado, viu? Eu esqueci de um terreno que eu tive em Caçapava, quando eu trabalhava em Jacareí, eu comprei um terreno em Caçapava, né? Que eu pretendia construir, depois eu vendi. Então são 16 imóveis. Eu falei, eu negociei 16 imóveis no mesmo período de 32 anos. Agora, se você pegar mais uma dúzia de pessoas da minha família, né? Talvez você chegue num volume até maior do que 107. Se só eu negociei 16 imóveis, aí ele fez um comentário, kkkk, é um absurdo, ele foi tirar sarro dizendo que, no fundo ele estava dizendo que eu estava mentindo, né? Porque ele não consegue conceber, então você é um magnata dos imóveis. Eu dei risada, eu falei, como que eu estou dizendo que eu sou um magnata dos imóveis? Eu falei que eu negociei 16 imóveis, eu falei 15, agora eu estou corrigindo o número para 16, e eu negociei 16 imóveis. Então se a UOL fizer uma matéria do meu caso, vai ser fácil provar que eu sou um corrupto. Pois é, uma matéria tendenciosa daquela prova o que quiser para trouxas, né? Agora, como é que foi esse negócio dos 16 imóveis? Eu tive 16 imóveis. Na verdade, eu tive. Hoje eu tenho 5. Tenho 5 imóveis. Tenho 5 imóveis, tá? Tenho 5 imóveis. E
Como é que é isso? Porque lá atrás, né? Lá em 1990, eu coloquei na ponta do lápis, né? Eu comprei um apartamento de 2 dormitórios, financiado no bairro do Limão, dei uma entrada, o resto eu assumi o financiamento, era um contrato de gaveta, algo que existia na época, hoje não existe mais, na época era muito comum, e comprei esse imóvel. Depois ele entrou. Quando eu quitei esse imóvel, ele entrou como parte de pagamento de outro. Eu comprei esse terreno em Caçapava, que eu falei, comprei terreno em Praia Grande, comprei apartamento em São Paulo. E como eu sou militar, eu trabalhei em muitas cidades, né? Eu acabei tendo imóveis em várias cidades, né? Sim, só que eu comprei 16 imóveis, mas o meu patrimônio são só esses 5 imóveis aí, tá? O meu patrimônio é representado pela soma desses 5 imóveis. Esses 11 que eu vendi no caminho, eles fizeram parte, né? A matéria do UOL não faz isso. Ela considera assim, ó. Ela consideraria assim: eu comprei uma casa por 100 mil, 2 anos depois, peguei essas 100 mil, vendi, comprei uma de 200, usando esse dinheiro, dando o resto de diferença, uma de 200, e ela considera que eu tenho 300 de patrimônio. Não, eu tenho os 200. Os 100 mil está embutido nesse, né? Mas fazer o quê? Como é que eu vou explicar isso para imbecis? É difícil. Então, eu tive, nesses mesmos 32 anos, 16 imóveis. Hoje tenho 5. Daqui a pouco eu posso vender uma das minhas casas, posso colocar o dinheiro em cima de um outro imóvel que eu tenho para morar num imóvel de maior padrão. Não posso fazer isso? Claro que posso, tudo dentro da lei. No meio do caminho, eu recebi herança. Eu recebi herança do meu pai, da minha mãe. No caso da minha mãe, veio herança da família dela também. Então é esse patrimônio que eu construí com o meu salário e mais heranças, o salário do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, né? Porque ela também entra, né? No rateio ali para ajudar a comprar o imóvel, pagar o imóvel. Então, se só eu negociei 16 imóveis, imagine se você expandir isso para mais uma dúzia de familiares meus. Eu até citei. E tem um que é muito curioso, né? Foi usado lá no caso da família Bolsonaro, um ex-cunhado. Eu também tenho um ex-cunhado, falei dele aqui. O Roberto, qual é a ocupação dele? Ele é engenheiro e arquiteto, e além de um escritório, né, de arquitetura, ele tem como função, é o que ele mais faz, ele compra terrenos ou imóveis de baixo valor, com casas velhas, coloca no chão, reforma ou constrói uma nova e revende, com logicamente um ganho. Então ele compra um terreno, constrói lá um sobrado geminado e faz 4 casas sobrepostas e vende. E aí ele ofere um lucro. É assim que ele vive. Só o carro dele vale, como eu disse, mais do que o apartamento que eu moro. Ele é um cara muito bem de vida e ele ganha honestamente o seu dinheiro. O que tem de errado? Aí você faz: o clã do sem perfil, ele e o cunhado dele ganharam tanto. Não, ele ganhou, eu não tenho nada a ver com a vida dele, tá? Nada a ver com a vida dele. E ele também teve herança quando o pai dele morreu, a mãe, né, faleceu, também teve herança. Agora, como ele trabalha nessa área, né, se você colocar num levantamento o clã do sem perfil, ele vai falar: olha, o clã do sem perfil tem um ex-cunhado, ele deve ter comprado. Eu não sei, eu não conheço a vida dele no dia a dia. Eu vejo ele uma vez por ano, às vezes passo mais de ano sem falar com ele, tá? Pois é. E ele pode ter negociado, por exemplo, 20 imóveis só no ano passado. Pode ser. Se você somar os 32 anos que se passaram, eu acredito que só ele, Roberto, tenha tido mais do que 107 imóveis. Porque é o negócio dele. É assim que ele ganha a vida, meu Deus. E tá vendo? E aquele tio que eu falei que eu tenho lá em Salvador? Ele é sócio de um resort internacional. Imagina só, porque veio aí o nosso amigo, né, o Pecos, e falou: você não vê nada de errado. Então, Pecos, não tem nada de errado. Eu não tenho culpa que você deve ser um fracassado ou um adolescente que não sabe como é que as pessoas ganham a vida.
Não sabe que uma pessoa em 32 anos, ela pode ter tido uma dezena de imóveis legalmente. Não tem nada de errado nisso. Agora, quando você mistura familiares, fica difícil. Principalmente quando você escolhe a dedo. Você pega o familiar pobrezinho, você não coloca. Mas aí, se quiserem fazer o clã sem perfil, vão colocar o meu tio de Salvador. Ele é meu tio. Ele é meu tio. Ele é irmão do meu pai. Né? Então eu tenho lá uma relação de nome com ele. Ele é do clã sem perfil. Aí você pega lá uma casa que ele comprou. Ele tem dinheiro para comprar uma casa lá de 5, 6 milhões de reais. Ele tem dinheiro, ele é muito rico. Eu não o vejo há mais de 20 anos, mas ele é muito rico. Aí ele compra uma casa de 6 milhões de reais. E o que eu tenho com isso? Porque aí o Pecos, né, chegou e falou, quando eu falei isso para ele, ele falou, mas você há de convir comigo que é muito estranho você construir esse patrimônio de 107 imóveis com o salário de deputado federal. Ô cara, você tá maluco? Você é pissuruco? Você é birulabel? Cara, pelo amor de Deus, se o meu tio lá comprar um imóvel de 5 milhões de reais, ele pode comprar, é problema dele. E o que isso tem a ver com o meu salário de coronel da polícia de São Paulo? Nada. Ele comprou porque ele tem a vida dele e eu tenho a minha. Então, o analfabeto funcional, a matéria fala de pelo menos uma dúzia, eu nem sei quantos são. É um monte de gente lá, é o cunhado, é o marido da ex-esposa. Putz grila, eu vou saber se o marido da minha ex-esposa comprou um imóvel, se ele pagou, como é que foi? Pelo amor de Deus, nem a Madre Teresa de Calcutá resistiria a uma matéria tão tendenciosa. É você, Pecos, que é burrinho. Então você fala, como que ele construiu um patrimônio de 107 imóveis com salário de deputado? Aí ele come um sorvete pela testa, só pode ser. Porque não é. Então se você quer usar essa figura, você tem que pegar o patrimônio só dele. E por que a matéria não pegou só o patrimônio do presidente? Que talvez não desse para fazerem um engana-trouxas, né? Não enganaria você, Pecos, né? Então, pegou um monte de gente, talvez para isso, né? Pois é, talvez para isso. Eu não sei, o presidente falou que metade dos imóveis avaliados é de um ex-cunhado, que ele não vê há muito tempo, né? Que negocia imóveis, inclusive. Então, eu não sei. Eu sou mais propenso a acreditar nessa informação do presidente do que na informação do UOL, que mentiu muito durante todo o tempo. Foi mudando narrativa, criando narrativa, criando narrativa. Agora, Pex, você não consegue entender que são dezenas de pessoas e que esse patrimônio não foi construído só com o salário dele de deputado, você é muito burro, cara. E aí eu volto para a pergunta inicial. Burrice dói? Não sei, talvez você deva sentir umas dores de vez em quando. Então é isso que eu queria dizer. Sabe, aí vem um monte de ladainha. Gente, nem a Madre Teresa de Calcutá resistiria a uma investigação tão desonesta, né? Não resistiria. Quer ver? Eu vou citar um exemplo. Tem um deputado aí, eu não sei nem o nome dele, hein? É um deputado, né? Que ele é casado com uma das filhas do Silvio Santos. Vamos dizer que o nome dele seja João. Não sei o nome dele. João, né? Quem que paga isso, João? Pois é, por isso que eu dei o nome de João. Vamos dizer que o nome dele seja João. Então, o deputado João, depois eu vou até pesquisar como é o nome dele. O João, o marido da filha do Silvio Santos, ele está sendo investigado pela Folha UOL. Aí eles pegam, olha o clã do João. O sogro dele comprou uma casa de 5 milhões de dólares em Miami. Aí vem o Pecos e fala, como que o cara comprou uma casa com 5 milhões de dólares com salário de deputado? Pô, cara, o sogro dele é o Silvio Santos. É simples assim. Então volto a falar, essa matéria é uma matéria engana trouxas. Por isso que só enganou trouxas, né? Tá bom? Pecos, mas eu fico feliz, você é um peixe meu, gosto de você, porque afinal de contas, usar a imagem do pai no próprio avatar é uma coisa bem família, e eu sou um cara família, eu curto família. Você, no fundo, é um conservador, tá bom? Continue sempre valorizando a família, valorizando o pai, que é muito bom, tá bom? Até a próxima aí, Pecos!